Eu agora estou a falar. Não, estamos os dois a falar. Um, dois. Não, trabalham todos, ok. Mas, não, ficou. Ah, Fica. E fica também uma luz vermelha. Muito bem, sejam bem-vindos a este debate eleitoral rumo às autárquicas 2021. Estamos com 4 dos candidatos presentes neste debate. Alexandre Faria, da coligação Todos por Cascais, PS, PAN e LIVRE, aqui do meu lado esquerdo. A seu lado está Miguel Barros, da Iniciativa Liberal. Depois também Luís Salgado, do Bloco de Esquerda, e João Sandi Castro, do movimento também Salvar Cascais. Boa tarde aos 4, bem-vindos a este debate. Por sorteio, iniciámos também, antes deste arranque de debate, iniciámos a ordem das perguntas. Vamos começar então pelas perguntas. Cada candidato terá 2 minutos para responder às mesmas e começamos naturalmente pela apresentação do programa de cada um. Então, a este círculo eleitoral aqui por Cascais. Começo pelo Miguel Barros, da Iniciativa Liberal. Boa tarde, Miguel. Bem-vindo aqui ao Centro Cultural de Cascais. O que é que traz a Iniciativa Liberal como objetivos, como programa para Cascais? Boa tarde, Rui. Boa tarde, saúde os candidatos que estão aqui presentes e saúde também os candidatos que estão ausentes. Saúde igualmente todos os que estão a ver e ouvir. Eu sou Miguel Barros, sou candidato da Iniciativa Liberal, sou um cascaense ou cascalense, que vivi grande parte da minha vida, até sensivelmente aos 25 anos e depois tive cerca de 20 anos a viver fora. Tenho um percurso profissional na área financeira. Regressei em 2016 e encontrei um concelho estagnado e um país estagnado. Foi isso que me fez juntar à Iniciativa Liberal em 2019 e foi isso, com o apoio dos meus colegas e dos meus candidatos da Iniciativa Liberal, que aqui estou hoje como representante da IEL a tentar mudar o concelho e mais tarde o país. O que é que traz aqui a Iniciativa Liberal? Nós queremos acabar com os vícios e os hábitos que existem em Cascais há décadas. Queremos um concelho que seja muito diferente daquilo que é hoje. Queremos um concelho que seja ambicioso, um concelho onde as pessoas sintam que é um concelho de oportunidades, onde haja emprego, onde haja escola, onde haja habitação, saúde, ambiente. No fundo, um espaço onde todos nos sintamos livres, onde todos possamos realizar as ambições que cada um de nós tem, livres da burocracia, da opacidade e do peso que esta autarquia impõe aos seus municípios. No fundo, queremos um concelho que é muito diferente do que é hoje. Muito obrigado, Miguel, pela primeira introdução, então, àquele que é o programa da Iniciativa Liberal. Seguimos para o Alexandre Faria, da coligação Todos por Cascais. A pergunta é naturalmente a mesma. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo. Objetivamente, o que é que esta coligação, PS, PAN e LIVRE, quer para Cascais nos próximos anos? Muito obrigado pelo convite. Eu começo precisamente por salientar esse facto, por agradecer esta iniciativa que o meu Miguel Barros teve. É muito importante estar aqui e podermos estar aqui em conjunto a debater aquele concelho que tanto amamos. Portanto, também cumprimento não só o Miguel, mas também o João e o Luís. E de facto, lamento que não estejam aqui os restantes candidatos, porque penso que seria importante não só para a nossa vila, mas também para que pudéssemos debater sobre as diferentes ideias que existem em relação ao nosso concelho. E esta que é e tem sido nos últimos anos aqui no Centro Cultural de Cascais uma espécie de casa da democracia, em virtude de boa parte das reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal se realizarem aqui. De facto, não deixa de ser significativo pela negativa que não estejam aqui todas as candidaturas. Mas nós estamos com muito gosto. Eu fui 20 anos autarca em Cascais e aceitei este repto que me foi lançado para formarmos esta coligação, formada pelo PS, pelo PAN e pelo LIVRE, porque me parecia que, e estou bastante convicto disso, que estes últimos 20 anos de governação
têm levado o nosso Conselho para caminhos que, sinceramente, todos nós reconhecemos, ou pelo menos dentro desta fase de pré-campanha e de campanha tenho sentido isso por parte de muitas pessoas, que de facto há aqui uma necessidade de uma grande mudança. E uma grande mudança que esteja assente nas questões do humanismo, de voltarmos a centrar naquilo que são a resolução das questões das pessoas, da nossa vila em particular, e dos modelos de desenvolvimento que têm sido escolhidos nos últimos tempos. Já teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas gostava só, de uma forma introdutória, dizer-vos que o nosso programa é um programa bastante ambicioso, é um programa que nós estamos a apresentar para os próximos 12 anos, para 3 mandatos autárquicos, com uma perspectiva de futuro que esteja assente em 3 eixos que consideramos fundamentais. O primeiro que tem a ver com um problema já muito antigo de Cascais, das diferenças enormes que existem entre o interior e o litoral, e a necessidade de correção destas mesmas diferenças, de aproximar em termos de oportunidades e criação de novas centralidades as freguesias do interior em relação àquilo que é a realidade do litoral de Cascais. O segundo eixo está muito assente nas questões da cultura, da identidade. Cascais continua sem ter um pelouro da cultura e é algo de facto que deverá ser absolutamente alterado e modificado, não só trazendo eventos que se enquadrem com aquela que é a história de Cascais e a identidade de Cascais, mas também potenciando ao máximo o nosso associativismo e as nossas coletividades e associações que em termos culturais tanto têm para dar, seja do interior, seja do litoral. O terceiro eixo está muito assente nas questões ambientais e na questão deste fortíssimo combate que temos de desenvolver às alterações climáticas e que, face a isso, entendemos que Cascais precisa urgentemente de se tornar numa das maiores referências nacionais e internacionais no que diz respeito à defesa ambiental. Como também vamos ter a oportunidade depois de falar um pouco mais sobre isso e sobre estes pontos em particular, cumprimento-vos e saúdo-vos novamente a todos e é um privilégio estar aqui convosco. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, por esta breve introdução. Sigo já para o João Sandi Castro, do Salvar Cascais. João, muito boa tarde, bem-vindo. Também, naturalmente, uma primeira introdução para o programa que traz para a autarquia. Boa tarde a todos, a quem nos está a ouvir, boa tarde aos restantes candidatos aqui presentes e também aos ausentes, que também lamento obviamente essa ausência, mas embora até compreenda no caso do Presidente da Câmara que ele não esteja aqui, ou no lugar dele também não estaria, depois de andar 10 anos a fazer as neiras, obviamente que sentiu alguma vergonha, algum pejo e não quis estar presente. Mas pronto, mas isto só interessa quem está e isso é que será importante e estão aqui, portanto, representadas várias sensibilidades políticas no Conselho. Portanto, eu tenho também um percurso autárquico que já é longo, digamos, também já pertenci por 2 vezes à variação, no tempo de José Luís Dudas estive na oposição e depois, durante a presidência de António Capucho, assumi pelouros durante cerca de 11 anos. E entendi agora voltar a candidatar-me à Câmara Municipal de Cascais, porque entendo que nestes últimos 10 anos temos assistido a um degradar do ambiente urbano de Cascais, a um degradar da qualidade ambiental de Cascais e a um degradar da transparência que havia na gestão da Câmara Municipal de Cascais. E, portanto, é isso que nos move, é isso que justifica a apresentação desta candidatura, é controlar o descalabro urbanístico para onde caminhamos atualmente, promover e requalificar o ambiente, conseguindo que Cascais volte a ter bandeiras azuis nas suas praias e também imprimir fortemente a transparência em toda a atividade do município. Isto em termos muito gerais, creio que depois mais à frente iremos falar com mais detalhe destes temas, mas em termos muito gerais é aquilo que nos move e aquilo que justificou a apresentação desta candidatura. Muito obrigado, João, por esta breve introdução também do programa do Salvar Cascais. Fecho, logicamente, com o Luís Salgado, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Luís, bem-vindo. Objetivamente, também, quais são, então, as linhas mestras do programa do Bloco de Esquerda para Cascais? Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite e todo o trabalho que foi feito, quer pela Iniciativa Liberal na organização deste debate, quer também a presença dos restantes candidatos aqui
Hoje, com muita pena nossa, não estão presentes todos os candidatos à Câmara de Cascais, mas é pena que nós fazemos aqui no nosso debate e mostramos as nossas propostas. Quanto às propostas do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda quer dar continuidade a um trabalho que tem sido feito nos últimos 2 mandatos. O Bloco de Esquerda tem trabalhado com uma equipa multidisciplinar e tem conseguido, em diversos âmbitos, fazer a diferença. Nós temos já medidas feitas em sede da Assembleia Municipal que falta alguma implementação. Estou-me a lembrar de repente da questão do glifosato. Na defesa do ambiente, nós apresentámos medidas concretas que, infelizmente, a Câmara, a dada altura, não as implementou, ou se implementou, depois voltou atrás. E, portanto, o que nós queremos é defender os interesses da maioria da população e não apenas de uns poucos, e dar continuidade a esse trabalho, não só nas áreas temáticas que nós vamos debater hoje, a questão do desenvolvimento, ambiente, transparência, mas também outras como a habitação, como as creches, a educação, os apoios sociais, a cultura. Tudo isso é relevante e nós temos que trabalhar numa visão ampla e não apenas monocromática, como hoje em dia se faz, de lutear e construir. E, portanto, o Bloco de Esquerda pretende dar rigor às contas, dar solidariedade na intervenção do Executivo e lembrando que, com um orçamento de cerca de 200 milhões de euros, que é o 5º mais rico do país, o 5º concelho mais rico do país, nós temos muita capacidade de fazer a diferença e Cascais não tem feito essa diferença. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado aos 4 por esta breve introdução aos vossos programas eleitorais. Vamos começar então pelas perguntas que foram previamente também definidas como eixos de raciocínio. Começamos pelo desenvolvimento e aqui começo precisamente pelo Miguel Barros, da Iniciativa Liberal. Miguel, nesta área do desenvolvimento, qual é aquela que será a palavra-chave, se poderemos dizer, a via de pensamento da Iniciativa Liberal para Cascais? Bom, nós queremos começar pelo princípio. Queremos deixar que as famílias e as empresas respirem, que tenham espaço para crescerem, que tenham mais rendimento, que tenham mais facilidade no modo como interagem com a autarquia. E para isso é preciso que tenhamos uma autarquia e uma Câmara Municipal que gira melhor, mas muito melhor, os 230 milhões de euros que tem de orçamento anual. Em Cascais, nós temos que devolver rendimento às famílias, às empresas, e isso faz-se começando pela gestão criteriosa da Câmara. Há muitas despesas que são inúteis nesta autarquia, há coisas que são feitas em duplicado, triplicado ou quadruplicado. Dou aqui um exemplo. Há uma enorme sobreposição do que faz a DNA Cascais, a Cascais Invest, a Cascais Dinâmica e alguns departamentos da própria Câmara. Temos de acabar com o abuso que se faz de ajustes diretos. Há toda uma mentalidade de alteração do comportamento das pessoas que gerem o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, que tem que ser feita. Portanto, começamos por aí. Muito melhor gestão, uma gestão muito mais virada para os interesses dos municípios e não de quem está no Executivo Autárquico, que tem que ser feita. E isso vai permitir duas coisas. Vai permitir que, por função da redução dos custos que são desnecessários, consigamos oferecer mais serviços e melhores serviços com menos dinheiro e vai permitir também que se baixem os impostos municipais que neste momento se cobram em Cascais. Nós temos no nosso programa um muito ambicioso pacote fiscal, nomeadamente na redução do IMI, da taxa do IMI, do 0,34 para o 0,30. Temos uma das taxas de IMI mais elevadas entre os concelhos vizinhos. Queremos reduzir a taxa de participação no IRS, que neste momento é a máxima, 5% aqui em Cascais, queremos reduzir para metade. Queremos reduzir a derrama, queremos reduzir um conjunto imenso de taxas e taxinhas que esta Câmara cobra por tudo e por nada. Portanto, são estes dois aspectos, um de uma gestão muito mais rigorosa, muito mais virada para atingir objetivos que de facto se traduzem numa melhoria nas condições de vida da população e não necessariamente na propaganda, que é o que normalmente acontece aqui. E com isto queremos atrair empresas para o Concelho.
É preciso que a Câmara Municipal seja um verdadeiro parceiro das empresas. Não é uma empresa, quando vem ou quando procura um local para se instalar, seja ela uma microempresa ou uma multinacional, tem de saber com o que é que conta. Não pode estar meses à espera de uma licença sem saber quando é que essa licença vai ser obtida. Ou fazer uma pergunta à Câmara, uma questão, uma dúvida, e não saber que resposta vai ter. É uma das perguntas, um dos comentários que mais ouço na rua durante esta campanha é: eu fiz um pedido à Câmara ou à Junta, eu estou à espera de uma licença, não sei quando é que ela vai chegar, etc. A Câmara não devia levar meses ou anos, em alguns casos, para responder. Devia ser dias, horas até, ou no próprio momento. A capacidade da Câmara de dar resposta aos pedidos de licenças, do que quer que seja, devia ser uma vantagem competitiva deste Conselho, e não é. Os processos de urbanismo arrastam-se, ninguém sabe muito bem quanto tempo vai levar, quanto tempo leva a resposta. Isto não pode ser. Nós queremos acabar com isto. E queremos criar, isso faz parte do nosso programa, a figura do gestor empresarial, que é precisamente uma pessoa única a quem um empresário, pequeno ou grande, se possa dirigir e tem, através de um único ponto de contacto, a maneira de resolver um conjunto de questões e de procedimentos que tem que cumprir para obter uma determinada licença. E queremos também simplificar os processos. Há imensos regulamentos, a Câmara tem 40 ou 50 regulamentos diferentes, nem todos são fáceis de encontrar, nem todos são fáceis de perceber. Há muito, mas mesmo muito por fazer nesta área, e nós achamos que a Iniciativa Liberal está preparada para o fazer e tem um programa forte e ambicioso nessa área. Muito obrigado, Miguel. Naturalmente que passo também para o Alexandre, isto pela ordem que foi previamente sorteada. Alexandre, volto a si e obviamente que também, como referiu quando a introdução do programa, o desenvolvimento faz parte também do vosso plano de ação para Cascais nesta área. O que é que trazem de concreto também com o objetivo de melhorar naturalmente, que é o objetivo comum a todos? Agora sim. Muito obrigado. Sim, e temos essa responsabilidade e temos essa obrigação. É importante também que nós comecemos a pensar nesta fase pós-pandemia. Há naturalmente uma série de questões relacionadas com a saúde que decorre deste período de pandemia que temos enfrentado. Muitas situações que se irão prolongar e que devem ser devidamente acauteladas e acompanhadas, relacionadas com as questões da saúde mental, com a questão de uma série de apoios que devem ser dados àquela que é a frente principal das associações e das coletividades junto das comunidades, que conseguem identificar aspectos e identificar casos que mereçam maior atenção. Mas gostava também de vos falar um pouco e de partilhar convosco nesta perspectiva de começarmos a pensar no pós-pandemia, que temos esta responsabilidade que está inerente à questão do desenvolvimento do nosso concelho. Eu dizia-vos há pouco que continuamos muito com um problema que já se arrasta há muitos anos, das diferenças enormes que existem em termos de desenvolvimento do interior e do litoral. Mas não se resolvem apenas, apesar de ser um dos aspectos que me parece fundamental, através das questões da mobilidade, das questões de conseguirmos uma melhor e mais eficaz circulação entre as duas freguesias do interior e as duas freguesias do litoral. Contudo, e o Luís há pouco falava nisso, não podemos esquecer este gravíssimo problema da habitação. Uma das perspectivas que existe e que me parece fundamental em termos de desenvolvimento é nós, de uma vez por todas, deixarmos de ter esta perspectiva de que Cascais é um concelho para especulação imobiliária e para se obter rendimentos que vêm daí, esquecendo e negligenciando aqueles que são de Cascais. Com certeza já aconteceu a todos os candidatos que aqui estão. A mim tem-me acontecido com muita frequência ouvir famílias que se dirigem a nós e dizem que os seus filhos, os seus netos, tiveram de ir viver para outros concelhos, para Sintra, para Oeiras, para Amadora, para outros locais, porque não têm capacidade financeira para continuar a permanecer em Cascais, junto das suas famílias, e vai-se descaracterizando o concelho e vai-se perdendo esta identidade que é tão própria e que de facto compete-nos a nós a responsabilidade de conseguirmos alterar isso. Também pelo foco
que existe em termos de PRR das questões para a questão da habitação, esta Câmara Municipal, o próximo Executivo Camarário, vai ter uma responsabilidade enorme de poder agarrar este tema de uma vez por todas. Nós temos sugerido muito a possibilidade de termos uma habitação a custos controlados para estes que são efetivamente de Cascais, para não estarmos a contribuir ou até a servir de intermediário como Câmara Municipal, que é uma coisa que me parece absolutamente inacreditável, a intermediação em determinados negócios imobiliários, mas sim assumirmos esta grande responsabilidade de termos, via cooperativas de utilidade pública, a possibilidade de criarmos condições para que quem é de Cascais possa continuar a viver em Cascais. Não só através de novas habitações, em termos de que respeitem as normas de sustentabilidade, mas também que consigam até interferir em termos de mercado e de valores de mercado e poder ser a própria Câmara Municipal, o próprio município que, ao assumir esse dossiê como seu, impede não só essa especulação imobiliária, mas também consegue, de algum modo, que aqueles que merecem continuar a viver cá e que os talentos que existem em Cascais não se percam e não passem a residir noutros locais, mas sem esquecer o lado muito importante da reabilitação urbana e da possibilidade do arrendamento jovem a custos controlados. Estas são áreas que me parecem fundamentais para o próximo modelo de desenvolvimento que aí venha, naturalmente ligadas àquela que é a nossa vocação. Cascais tem, há muito tempo, e nós sabemos bem, esta vocação relacionada com o turismo, que nem sempre tem sido para os targets de turismo que me parecem que deviam ser agora mais competitivos. Nós devemos apostar muito mais num turismo relacionado com um terço do nosso território que está no Parque Natural Sintra-Cascais, com este oceano fantástico que temos à nossa frente e com a possibilidade de desenvolvermos os polos todos de investigação relacionados com essa área. Portanto, e sem me querer alongar muito mais, se calhar já estou a ultrapassar o meu tempo, mas este tema da habitação deixa-me bastante inquieto, porque quem anda nos mercados, quem anda na rua a falar com as pessoas, quem anda, como todos nós temos andado, ouvir isto custa-nos muito. E custa porque, sem dúvida alguma, que das situações que mais impressão me tem feito é sentir que, e o João também falava disso há pouco, desta descaracterização da própria identidade de Cascais. Cascais tem de deixar de ser, de uma vez por todas, esta terra de quem vem cá ter mais-valias em termos de investimento, mas conseguirmos sim a possibilidade de conseguirmos reter os nossos talentos, repito, ter a possibilidade de que eles possam viver cá, possam continuar a desenvolver a sua vida cá, possam formar-se e licenciar-se cá, através de novos polos universitários e que continuem junto das suas famílias e daquela que é a sua terra, que é no fundo a nossa terra também, e a responsabilidade que temos por a manter como nossa. Muito obrigado, Alexandre. Sigo também com a mesma linha de pensamento, agora para o Luís Salgado, Bloco de Esquerda. Em termos de desenvolvimento, Luís, qual é a proposta que traz para Cascais? Muito obrigado. Em termos de desenvolvimento, o Bloco de Esquerda tem uma premissa inicial que é responder à crise no Concelho. Neste momento vivemos em crise e a crise irá adensar-se com aquilo que nós já sabemos, que vem da pandemia. Nós, e há bocado o PS, todos por Cascais, tocou num ponto que é essencial, que é precisamente a questão do PRR e a aplicação dos fundos do PRR. Neste momento temos um momento-chave de poder aplicar esses fundos onde é importante, onde interessa à vida das pessoas, e uma delas é precisamente a questão da habitação. Nós temos que criar um parque habitacional público, e não social, não meramente social, público, à imagem daquilo que acontece em toda a Europa. Eu recordo que a Europa tem, em média, em especial a Europa do Central e do Norte, tem 20% de oferta pública de habitação. Nós, em Portugal, temos uma média de 2% e em Cascais é 1,6%. Quer dizer, é irrisório o que temos em Cascais. E nós temos que aproximar, em 4 anos, e utilizando os fundos do PRR, desse valor para conseguir dar resposta às necessidades de habitação a todos, combatendo a especulação, por outro lado, que neste momento ninguém consegue comprar um T2 em Carcavelos por menos de €500 mil, o que é assustador. E, portanto, não é para isso que as casas existem para fazer face a uma necessidade efetiva das pessoas, que é a habitação é um direito, não é um mercado. E, portanto, nós temos que avançar em termos de desenvolvimento pela habitação. Ao mesmo tempo, nós não esquecemos o comércio. A tal descaracterização que há pouco falavam é uma descaracterização que a gentrificação vai fazendo, que as pessoas vão fugindo para Torres Vedras, para Mafra e afins,
sítios mais longe, mas mais baratos, e com isso perde-se a identidade local e perde-se também a capacidade de fazer comércio local. Nós reparamos, por exemplo, Cascais não tem comércio local digno desse nome. Cascais hoje em dia... Pus aqui o temporizador e ele agora está-se a queixar. Sim. Desculpem. E agora já vai. Vou falando. Ele já desligou. E, portanto, nós temos que ao nível do comércio local, ter fundos de apoio ao comércio local. Nós temos isto previsto no nosso programa, canalizar fundos de apoio. Vemos, por exemplo, a Parede tem estado, que era um centro de comércio local por excelência, tem sido completamente negligenciado por parte deste Executivo e tem perdido capacidade mercantil, e isto não pode acontecer, tudo em prol de novas centralidades que depois se demonstram que não são verdadeiras centralidades e que as pessoas não querem essas centralidades. E, portanto, temos que dinamizar também o apoio ao comércio e, por outro lado, também aproveitar o PRR, uma vez mais, na requalificação e na formação das pessoas. A questão da educação é essencial. Nós temos que criar mecanismos desde a primeira infância, portanto, desde as creches até depois às faculdades, que Carlos Carreiras tem sabido e investido só nas faculdades. Nós temos que investir nas creches, investir nas pessoas, criar condições para que as pessoas possam viver aqui, para que possam fazer aqui a sua vida e não apenas vir para cá viver no final de vida quando já têm condições económicas, e não é para todos, é para uma franja muito curta da população. Muito obrigado, Luís. Fecho esta fase do desenvolvimento, da questão ao redor do desenvolvimento de Cascais, com o João Sandi Castro. Qual o programa também que traz para Cascais? Qual o objetivo, acima de tudo? Obrigado. Portanto, como já aqui foi dito por vários intervenientes, o modelo que tem sido seguido em termos de desenvolvimento para Cascais tem sido, de facto, da especulação imobiliária, com a especial agravante que essa especulação imobiliária tem destruído o património histórico e a identidade própria de Cascais. Não é? Nós todos os meses nos deparamos com um palacete ou um solar da arquitetura de veraneio a ser demolido para dar lugar a um novo condomínio, onde os apartamentos depois são vendidos pelos valores que de facto já aqui foram referidos pelo Luís do Bloco de Esquerda. E de facto não é um caminho que esteja a resultar, sobretudo para os filhos de Cascais, que têm que sair daqui para fazer a sua vida e para terem acesso à sua habitação, e mesmo em termos económicos isto não está a resultar muito bem em termos de crescimento económico. O que nós queremos e o que entendemos que é necessário a partir de agora é apostar numa economia de serviços e numa economia que permita dar emprego aos cidadãos de Cascais nesta terra. Neste momento a Câmara tem cerca de 700 taxas que cobra aos cidadãos pelos mais diversos serviços que presta. Isto é um número absolutamente exagerado e algumas taxas, estou convicto, que custará mais caro a sua cobrança do que a própria receita que lhe está inerente e, portanto, isto é um passo bastante fácil de ser realizado, a eliminação de um vasto conjunto destas taxas que é fácil de fazer. Mas é fácil também de fazer e é importante para as empresas que se simplifiquem os procedimentos associados à Câmara. Bom, bem, um ponto prévio. Hoje em dia, muito poucas competências na área do licenciamento económico estão atribuídas às câmaras municipais, não é? Portanto, o licenciamento económico hoje em dia está bastante mais simples do que era há algumas décadas atrás, ou abrange menos áreas do que abrangia há algumas décadas atrás, e portanto, a parte que ficou para as câmaras é reduzida. Mas há uma parte importante, obviamente, que está sempre associada ao urbanismo e à licença de utilização desses espaços. Nós queremos que os processos passem a ser todos tratados pela internet, por uma questão de celeridade, mas também por uma questão de celeridade, por uma questão de simplificação, mas também por uma questão de transparência. E queremos que todos os processos no âmbito do urbanismo possam ser consultáveis através da internet e sabermos em que
pés estão e o que é que se está a passar com esses processos. E, portanto, isso queremos que seja um passo importante para facilitar a vida das empresas que se querem instalar em Cascais. Obviamente, criar parques empresariais é sempre uma boa opção, não parques empresariais com a dimensão que existem em Oeiras, porque isso, digamos, leva a uma monoutilização do território que traz outros problemas, designadamente ao nível de transportes, a nível ambientais, que hoje em dia é um modelo, digamos, desadequado, mas que deve ser olhado numa perspectiva moderna de criar pequenos parques empresariais que permitam facilitar a instalação de empresas no concelho e, com isso, trazer mais emprego. A requalificação dos centros históricos e, no fundo, a requalificação das zonas comerciais, designadamente da Parede, mas também de Cascais, como aqui já foi referido. Acho que, em primeiro lugar, é preciso requalificar os espaços públicos e pensarmos, mas porquê é que as pessoas hoje vão fazer muito mais compras ao Cascais Shopping do que à Parede, ao centro da Parede e ao centro de Cascais e aos centros tradicionais, num fenómeno que, convenhamos, não é só de Cascais, é comum a todo o país. Em primeiro lugar, eu creio que será porque não há polos de atratividade suficiente dentro dos centros históricos que ajudem as pessoas a deslocarem-se para esses centros históricos. E esses polos de atratividade é criar zonas urbanas agradáveis, com espaços públicos bem cuidados, com jardins, com bancos, com zonas para crianças e que se for um sítio onde as crianças gostam de ir, as famílias vão também. Portanto, criar uma requalificação dos centros históricos, mantendo a sua identidade, isso é um ponto fundamental. Não podemos estar a destruir todo o património construído e depois queremos requalificar um centro histórico, isso não leva a lado nenhum. Portanto, temos também que manter a memória histórica dos lugares, requalificando o espaço público, melhorando os acessos, seja de carro, seja a pé, seja de bicicleta, portanto, criando, ou seja, transportes públicos, melhorando os acessos aos centros e criando, portanto, atratividade nesses centros históricos para que se possa, no fundo, voltar a desenvolver o comércio local, o comércio de rua, e isso será importante para o desenvolvimento económico. Mas, para resumir um pouco o que aqui foi dito, eu queria, no fundo, a simplificação dos procedimentos por parte da Câmara, ser tudo passado a ser tratado pela internet, a redução das taxas, do número de taxas, sobretudo, e criar uma economia mais virada para os serviços, criando apoios, digamos, apoios não financeiros diretos, obviamente, mas criando condições favoráveis para que Cascais seja amiga das empresas. Apenas uma pequena nota que às vezes há situações que causam muito mais dificuldade às empresas do que, por vezes, algumas taxas ou alguns impostos ou mesmo que a derrama. Por exemplo, as empresas têm que pagar pelo menos 50 euros de água por mês. Portanto, se um contrato com as águas de Cascais for feito em nome de uma empresa, o valor mínimo a cobrar é de 50 euros. Há milhares de empresas em Cascais que não têm água ligada para não pagar esses 50 euros, porque esses 50 euros pode parecer pouco para uma empresa, mas para uma empresa familiar são 600 euros por ano que já pesa e, portanto, essa norma que existe, essa regra que existe dos 50 euros por mês é uma questão económica e eu quase que diria uma questão de saúde pública. Há centenas de lojas em Cascais que não têm água ligada para não pagar os 50 euros por mês que é obrigatório pagar de água e, portanto, isso aí é uma das óbvias injustiças que cria um custo de contexto injustificado às pequenas empresas e que, obviamente, tem que ser eliminado. Muito obrigado, João. Fica claro pelo raciocínio de todos que cultura, também o comércio, os centros históricos, os transportes são eixos de ação que objetivamente as vossas campanhas e candidaturas trazem ou querem trazer para Cascais. Outro dos eixos de ação que naturalmente tem que ser também tomado em atenção e com muito cuidado é o ambiente. Vou começar por si novamente, João, pela questão do ambiente e, naturalmente, a candidatura Salvar Cascais está preocupada com o ambiente, como, aliás, é de alguma forma global neste momento essa preocupação. Sim, sem dúvida. Acho que naturalmente é uma preocupação transversal a todas as candidaturas. Nós estamos preocupados com o ambiente, de facto queremos que
tem sido muito sacrificado nos últimos anos, não apenas pela eliminação de vastas zonas verdes para dar lugar à construção, pelo abate injustificado de árvores no meio urbano que atingiu um ponto nunca antes visto, e também a questão das praias e da perda de bandeiras azuis. Como sabem, no início deste século havia várias praias em Cascais com bandeiras azuis, desde o Guincho, Carcavelos, Estoril e outras. Hoje todas as praias de Cascais perderam as bandeiras azuis. A Câmara depois ainda concorreu a um sucedâneo da Quercus, que era a bandeira dourada, mas mesmo essas bandeiras douradas têm vindo a ser reduzidas em número devido à má qualidade das águas. Porque aqui há esta má qualidade das águas agora que não havia antes. Aqui temos um sério problema de drenagem em Cascais. Se me der um minuto, tentar resumir em traços muito gerais como isto funciona. No fundo, como sabem, temos duas redes de drenagem diferentes, uma rede de águas pluviais e outra rede de águas de esgotos. O que acontece é que em Cascais, por vezes, há esgotos ligados à rede de águas pluviais e portanto, quando chove, durante o verão, digamos, ou quando está o tempo seco, não tem caudal suficiente para chegar às praias e, portanto, é água suja, mas que não chega às praias, mas também acontece haver águas pluviais ligadas aos esgotos domésticos. E quando existem águas pluviais ligadas aos esgotos domésticos, se temos uma chuvada grande, os esgotos rebentam, e podemos ver isto no centro de Cascais, até aqui próximo ali, em frente ao Tribunal, é frequente isso acontecer. Os esgotos rebentam porque a capacidade da drenagem de esgoto não está feita para aguentar o caudal de uma chuvada, é para outros fins. O esgoto rebenta e entra mais à frente, outra vez nas valetas, agora já na rede pluvial e não na rede de esgotos domésticos, e, portanto, água suja que vai parar à praia também. Portanto, temos aqui um sério problema de drenagem e sempre que temos uma chuvada no meio do verão, uns dias depois aparecem as praias poluídas e temos notícias de praias interditas porque ficaram poluídas por esse motivo. E isto, enquanto nada for feito, nada será resolvido. Parece-me óbvio, uma verdade de lá para Alice. A Câmara, inicialmente, fez um contrato com as Águas de Cascais, a concessão das Águas de Cascais, onde a empresa devia tomar conta desta situação e, portanto, fazer a manutenção e corrigir as deficiências da rede de esgotos pluviais e domésticos, mas a Água de Cascais não cumpriu esse contrato. Qual foi a solução do atual Executivo? Foi prolongar o contrato até 2029 e então, muito bem, agora é que vão mesmo fazer aquilo que estavam obrigados. Portanto, prolongou o contrato, há 4 anos atrás, prolongou o contrato por mais uns anos até 2029 e o que é que aconteceu? Tudo na mesma, os investimentos não foram feitos à mesma. Portanto, aqui o que há a fazer é a Câmara assumir de si estes investimentos que são necessários e depois, obviamente, mandar a conta para quem está obrigado por lei a fazê-lo, que é, obrigado por contrato a fazê-lo, melhor dizendo, que é as Águas de Cascais. Enquanto este problema das drenagens não for resolvido, nós não voltaremos a ter praias limpas e nós não voltaremos a ter bandeiras azuis nas praias. E as praias para nós são um ponto essencial. Nós podemos ganhar todos os prémios na área do ambiente, ganhar troféu disto, troféu daquilo, o programa mais giro, o programa mais sustentável, o programa isto, mas não podemos ter, no século XXI, em 2021, praias com esgoto a correr para dentro das praias. Isto aqui é absolutamente impensável nos tempos atuais e a Câmara tem que pegar neste assunto e resolvê-lo da maneira dura, porque já tentou 2 vezes digamos, com falinhas massas e prolongamentos de contrato que não resultaram. Agora a Câmara tem que assumir para si a responsabilidade e resolver este problema de uma vez por todas. Muito obrigado, João. Miguel, passo-lhe a palavra também na área ambiental, que obviamente é uma preocupação transversal a todas estas 4 candidaturas. O João falou do problema das águas pluviais, que vão depois, de alguma forma, sujar as praias, impossibilitando as bandeiras azuis, mas muito mais pode ser feito a nível ambiental, certamente, e isso estará também na linha de pensamento da Iniciativa Liberal. Sim, nós vemos o ambiente em Cascais com muita preocupação. Este Executivo Autárquico, liderado por Carlos Carreiras, trata o ambiente da mesma maneira que trata os buracos nas estradas, que é, uns meses das eleições, parece que se remenda tudo, mas a verdade é que são só soluções de remendo que depois não persistem. É preciso encontrar soluções de longo prazo.
O João já referiu aqui o problema das redes de esgoto e de águas pluviais que vão parar às praias, mas existem muitos outros problemas na área do ambiente. E existem problemas na área do ambiente porque não se olha para o desenvolvimento e para o crescimento do concelho de uma maneira integrada. Pensa-se essencialmente na construção, no imobiliário, que geram as receitas do IMI, IMT, urbanismo, etc., que sustentam a Câmara, mas não se olha para o concelho como um todo, não se pensa no ambiente como um todo. Temos as praias, mas temos também toda a questão da poluição e do congestionamento automóvel, porque as estradas são as mesmas ou estão por acabar e os veículos são cada vez mais. Não pensamos, por exemplo, em toda a parte da reciclagem, não há incentivos à reciclagem por parte dos consumidores e nós queremos mudar isso. Hoje as pessoas, tanto faz reciclarem, separarem tudo, como reciclarem e pagarem, ou não reciclarem nada, pagam o mesmo. Na fatura da água, os resíduos dependem da quantidade de água consumida. Dando aqui um exemplo um pouco engraçado, é que quanto mais banho tomar, mais paga de resíduos, que é uma contradição em si mesmo. Portanto, e nós queremos, na fatura da água, que é um ponto muito relevante aqui no concelho, que também uma das faturas de águas mais caras na área metropolitana de Lisboa, que nós queremos separar os resíduos, portanto, os resíduos serem faturados à parte e serem faturados com base no consumo ou na produção de resíduos e não com base na água consumida. Isto cria um incentivo claro a que as pessoas produzam menos resíduos e a que as pessoas tenham uma consciência com o ambiente bastante maior. Mas queremos também uma autarquia muito mais consciente na questão do ambiente. Uma autarquia que reduza o seu consumo de água, por exemplo. A autarquia é o maior consumidor de água no concelho de Cascais. Um outro tema que é muito importante é o plano diretor municipal é para ser cumprido e é para ser transparente o seu cumprimento. E cada vez mais se ouvem questões sobre porque é que isto está a ser feito assim, o que é que aconteceu na Serra de Sintra, o que é que aconteceu aqui e ali, em que as pessoas não percebem porque é que determinadas zonas, determinadas áreas passaram a ser urbanizadas, passaram a ter lá construção, quando antes aparentemente não se podia construir. Eu dou um exemplo, há uma rua não muito longe de onde eu moro, que foi feita, eu perguntei à Câmara o que é que se passava e a Câmara respondeu-me, está uma resposta por escrita, por e-mail, que eu devia perguntar ao construtor que lá estava porque é que a estrada está ali. Toda esta atitude de um certo desleixo, uma certa descontração em relação ao ambiente, é uma mentalidade que tem que ser mudada. E, portanto, nós temos que olhar para o ambiente como uma grande prioridade do Concelho, com múltiplas frentes que temos que resolver e temos que fazer disto uma prioridade. Isto não se pode continuar a arrastar. O problema que foi aqui referido da poluição nas praias não se pode continuar a arrastar por mais 20 anos. O problema já existe, toda a gente sabe que ele existe, o que é que tem que ser feito, é preciso agir e temos de o fazer rapidamente. Muito obrigado, Miguel. Passava só aqui breve pelo João, pareceu-me que haver aqui algum ponto de discórdia com o que estava a ser afirmado pelo Miguel. Sim, eu perguntei se poderia interromper. Não, primeiro que discordo da questão da faturação do lixo não ser feito com a água. Parece uma medida benigna e de facto óbvia, porque é que nós temos que pagar o lixo com a água. Mas a verdade é que se nós formos estabelecer um sistema paralelo para a cobrança de lixo, vai sair muito mais caro do que atualmente e provavelmente vamos gastar muito mais dinheiro na cobrança, na implementação desse sistema de cobrança do que é agora. Não, pode haver alguma injustiça, mas há uma enorme economia financeira que obviamente depois também se reflete para as famílias. E digamos, uma família, supondo, agora paga 40 euros de água, 40 são de água, 30 são de água, 10 são de lixo. Se separar isto, vai passar a pagar 30 de água e 20 de lixo. Portanto, não se vai traduzir num benefício direto para as pessoas, porque vai ter um custo, vai ter que duplicar a faturação e duplicar sistemas de cobrança que, sendo justo e parecendo benigno, acaba por sair muito mais caro e daí... Pronto, daí eu acho que o João não percebeu o que eu estou a dizer. É importante é que a faturação
dos resíduos seja feita com base na produção dos resíduos, há vários sistemas de como é que isso é feito, e não seja feita com base na água consumida. Portanto, o nós termos 2 faturas ou uma fatura, eu não sei se eu concordo que vamos duplicar ou triplicar os sistemas. Como ele está agora, é que é um sistema extremamente injusto, porque não só não cria um incentivo à reciclagem, à separação, como penaliza quem por algum motivo gasta um pouco mais de água, vai pagar mais de resíduos. Eu posso ser um consumidor, uma família muito cuidadosa, em que separo tudo, coloco tudo no ecoponto respectivo, mas se tiver um pequeno jardim e regar as plantas que lá estão, vou pagar muito mais de resíduos que o meu vizinho, que não faz nada disso e põe tudo no caixote de lixo dos indiferenciados. Portanto, é essa a questão. É que nós temos que alinhar o que pagamos com o que efetivamente, neste caso, produzimos, e não com base noutros critérios. Há outros critérios que não podemos ser com base no tamanho da família, ou com base na área, ou uma combinação deles. Mas o que tem que estar é alinhado o que pagamos com o que fazemos. Senão é um imposto, não estamos a pagar um serviço, estamos a pagar um imposto. Muito obrigado a ambos. Passo a palavra agora também ao Alexandre. Alexandre, dentro da área ambiental, obviamente que preocupações são muitas na candidatura que representa. São muitas e tenho a felicidade de contar com 3 partidos de forte vocação ecológica e ambiental, como o PS, o PAN e o LIVRE, e isso tem facilitado muito, porque as 500 medidas que apresentámos no nosso programa eleitoral é um documento com cerca de 100 páginas, portanto é compreensível que eu não possa traduzir aqui tudo, mas exorto-vos de facto a lerem, porque das 500 medidas que foram apresentadas, grande parte respeitam este tema. E eu confesso-vos que que em relação a este tema do ambiente em particular, não posso deixar de vos dizer aqui algumas coisas que eu sei que partilhamos e que, sobretudo, a preocupação. Nós estamos a enfrentar, provavelmente, os piores tempos possíveis da história da Vila de Cascais em termos de ataques ambientais. E nesta dicotomia, porque ainda por cima temos uma responsabilidade cada vez maior, exigida quer às câmaras municipais, quer à população em geral, de avançarem para a questão do combate às alterações climáticas e de finalmente perceberem, porque finalmente as pessoas começam, com o trabalho que tem vindo a ser feito por uma série de organismos internacionais, as pessoas começam a perceber a importância e a relevância da defesa do ambiente. Estamos ao mesmo tempo a enfrentar, depois destes 20 anos de governação municipal, os piores tempos de sempre em termos de ataques ambientais à nossa vila. Está inclusive a circular, eu sou suspeito porque não sou o autor, nem enviaram-me por WhatsApp, vi nas redes sociais também, está a circular um vídeo que eu julgo que foi elaborado por alguns movimentos cívicos, não me recordo do nome do título, mas penso que a SOS Quinta dos Ingleses terá divulgado também, porque parece-me ter visto nessa página. Esse vídeo faz um levantamento dos últimos 20 anos, de uma forma rigorosa e de uma forma absolutamente inacreditável, revelando muito bem as áreas que nós tínhamos verdes e que estavam protegidas e que estão a ser completamente vilipendiadas por esta obsessão pela construção. Eu não podia deixar de referir isto, precisamente porque lá está, como refiro, não sei quem é o autor, mas há ali vários pontos que foram assinalados que me parecem de uma relevância extrema e, de facto, vale a pena as pessoas verem aquilo e terem consciência, por vezes, que estes 20 anos de verdadeira propaganda em termos ambientais, onde se fala e se aborda um tema sem que existam especialistas ou sequer pessoas que saibam do que é que estão a falar, e que as pessoas em casa vivem intoxicadas com esta circunstância e até pensam, ou até podem ser convidadas a pensar, que estamos a viver num concelho que é muito ambiental. O João falava em prémios, eu acho que é absolutamente inacreditável, porque então aí é que, de facto, me parece que é a cedência total ao oportunismo e à propaganda barata. Barata não deve ser barata, nos orçamentos municipais não é. Mas
vermos o que tem acontecido e o que está a acontecer no Parque Natural Centro Cascais, na Biscaia, na Aldeia de Juso, na Quinta do Barão, na Quinta dos Ingleses, nós temos, como eleitos, que seguramente seremos, temos de ter a responsabilidade de assumir que não deixaremos que estes projetos avancem. Eu quero deixar aqui isso muito claro, e não só em relação ao que está em marcha, que se saiba, mas também ao que eventualmente poderá surgir, que ainda não saberemos, mas em relação a tudo isso, tem de facto, como o Miguel também falava nisso, de ser visto numa posição, numa visão integrada de prioridade ao ambiente no nosso município. A Vila de Cascais não pode continuar sujeita a estes ataques que têm acontecido. Por isso mesmo, para além das medidas que volto a convidar-vos a verem, a lerem se tiverem essa oportunidade, não posso deixar de realçar uma medida em particular que me parece diferenciadora. É a primeira vez que isto irá acontecer num dos 308 municípios portugueses e que passa dentro da orgânica interna da Câmara Municipal de Cascais, o Pelouro do Ambiente emitirá pareceres vinculativos na área do urbanismo em projetos urbanísticos de grande impacto na nossa vila. Ou seja, o ambiente e o urbanismo vão ter de andar de mãos dadas e vão ter de participar na gestão municipal, defendendo assim não só o futuro, mas também impedindo, desde já, que estes megaprojetos avancem, que estão completamente a destruir aquela que é a nossa vila. Esta questão do ambiente deixa-me um bocadinho fora de mim, desculpem lá o tom um pouco mais exacerbado. Muito obrigado, Alexandre. Logicamente, Luís, o Bloco de Esquerda também não fugirá muito a estas preocupações que são comuns a todas as candidaturas, porque o ambiente é, sem dúvida, algo que preocupa todos nós. Exatamente. O ambiente é uma das nossas grandes preocupações. Aliás, o nosso programa foca-se em cerca de 8 pilares, 8 eixos. Um deles é o ambiente. E quanto ao ambiente, dizer que a política autárquica desde 2000, 2001, do PSD-CDS, tem sido uma política autárquica que inicialmente até não parecia muito mal, mas que depois tem vindo a ser contrária aos interesses da população e àquilo que é as ideias da ONU e das grandes ONGs, que vai no sentido da proteção do ambiente e de proteção dos direitos das populações ao ambiente também. Nós vimos que em 2015, com a alteração ao Plano Diretor Municipal, abriu-se a porta à grande especulação e a todas as alterações que têm vindo a acontecer e que, de forma acelerada, vêm desde 2015, com maior incidência após 2017, a ocorrer no Concelho de Cascais. Não foi por falta de aviso, nós logo em 2015 alertámos para que isso iria acontecer, na Assembleia Municipal, quando discutimos o PDM, e infelizmente não estávamos enganados. E temos visto, nestes últimos anos, uma retirada de áreas verdes para construir cada vez mais, entrando por áreas protegidas que agora vem a Câmara Municipal dizer que quer um plano para o Parque Natural, um plano para as áreas protegidas. Meus caros, a Câmara só tem que cumprir, a área protegida é para proteger, e nós queremos proteger as áreas protegidas e proteger o ambiente. Comecemos pela Quinta dos Ingleses. O Bloco de Esquerda é o único que defende a expropriação da Quinta dos Ingleses, na sua totalidade. Nós defendemos a expropriação, assumimos. Nós queremos proteger todas as áreas verdes, impedir, por exemplo, a construção que já ocorre. Desculpe, não interrompi, peço que não interrompa, tá bem? Muito obrigado. Nós queremos evitar que a construção alastre agora para o Parque Natural, que tem vindo a acontecer de forma acelerada também. Nós temos visto a Panhalonga neste momento, salvo erro, acabou a discussão pública da expansão da Panhalonga e vamos ver a construção entrar pela Serra de Sintra adentro. Estamos a ver a Biscaia e a Aldeia de Juso. A Biscaia, esta sim é área protegida, mas a Aldeia de Juso, logo ali na entrada também da Serra, quer dizer, a construir cada vez mais. Isto é tudo aquilo que não se quer. O ambiente é para proteger, não podendo densificar a construção nem a malha urbana. E o que nós ouvimos do Miguel Pinto Luz em diversas assembleias municipais é que vêm com conversas muito interessantes, com junção de palavras que parecem fazer sentido, mas depois terminam sempre na questão da densificação da malha urbana. E este é o grande problema de Cascais. Qualquer dia não há mais áreas verdes, há só área construída, nós não podemos nem queremos que isso aconteça. E, portanto, temos que ponderar rapidamente uma alteração ao PDM, suspender este PDM, que permite tudo
e mais umas coisas. Eu relembro, por exemplo, ali na Charneca, há uma área protegida que a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal sair de domínio público, integrar em domínio privado, para depois ali construir um pavilhão. Quer dizer, o pavilhão é necessário, de certeza que há outros sítios para construir um pavilhão, não precisa de ser em área protegida. Isto aconteceu na Assembleia Municipal com o voto contra do Bloco de Esquerda e poucos mais a votarem contra, e é aqui que o Bloco de Esquerda faz toda a diferença. Nós vemos que Cascais, nos últimos anos, cresceu desmesuradamente. Temos mais de 215 mil habitantes atualmente. Se continuarmos este nível de densificação, rapidamente chegaremos aos 220, 230 mil habitantes. Não é sustentável. Nós continuamente estarmos a colocar mais carga em cima das infraestruturas, como é que dizem que isto é sustentável? Quer dizer, há bocado falava-se aqui do problema das águas, os coletores não aguentam. Pois não aguentam e vão aguentar cada vez menos, porque constrói-se em cima daquilo que já existe. E as Águas de Cascais, que quando houve a concessão tinham a obrigação de investir 40 milhões de euros em novas infraestruturas, não só não o fizeram, como ainda foram premiadas, como se disse há bocado, com mais uns anos de concessão. Quando se devia ter, precisamente, pegado no incumprimento das Águas de Cascais e cancelado a concessão e retomado as Águas de Cascais para a Câmara Municipal, para um serviço municipalizado. Lembremos que nós todos pagamos mais de 9 milhões de euros de água do que aquilo que devíamos, porque é o lucro que as Águas de Cascais têm líquido de impostos todos os anos. Portanto, nós estamos a pagar muito. Isto é bom para o ambiente? Não, claro que não é bom para o ambiente, quando uma empresa vai precisamente lucrar com o desperdício. Portanto, nós não podemos compactuar com isto. E não entrando em mais detalhes, até porque não quero fazer como alguns dos meus colegas e ultrapassar largamente os 2 minutos, mantendo-me fiel àquilo que tem sido a participação do Bloco de Esquerda neste debate, cumprindo os 2 minutos. Nós achamos que o ambiente não tem sido protegido, antes pelo contrário. Nós queremos defender o ambiente, queremos defender as populações e o direito das populações a usufruir desse ambiente. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Só para o ajudar com o cronómetro, 5 minutos e 5 segundos nesta última pergunta. Vamos para a transparência. Logicamente, nada a apontar, atenção, não é com o objetivo de refriar a linha de pensamento, antes pelo contrário, e o objetivo é que seja claro e transparente, porque é o assunto que vamos já de seguida também abordar com o Alexandre. Alexandre, a transparência é essencial também nos dias que vivemos e hoje é muito complicado até por vezes fugir a essa transparência, porque, como já referiu, a internet, as redes sociais, tudo acaba por ser de alguma forma muitas vezes exposto e obviamente que não é por aí que vamos, mas as candidaturas têm que também estar atentas a tudo isso. E têm também, Rui, a responsabilidade de darem o exemplo em relação à sua população e às diversas comunidades. Eu recordo que a nossa candidatura foi a primeira aqui em Cascais a subscrever o Código de Conduta da Transparência e fizemos-lo com o sentido de responsabilidade e da obrigação de imediatamente após as eleições, todos os nossos candidatos, e não apenas os eleitos na Câmara Municipal, mas também na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia, revelarem os diversos pontos que este Código de Transparência exige e terem de alguma maneira, deixarem muito claro a ausência que felizmente existe, mas que eu sei e que a população não sabe, a ausência de quaisquer tipos de interesses. Temos essa responsabilidade acrescida. Nós temos aqui, temos visto nos últimos tempos situações que podem, por vezes, gerar esta desconfiança em relação à classe política que é frequente e que passa muito por nós não sermos os primeiros a dar o exemplo naquela que é a nossa missão de servir a causa pública e de respondermos perante aqueles que nos elegem. Mas isso implica também aqui um esforço muito grande para continuarmos a trabalhar nesta vertente da democracia participativa e da participação dos cidadãos na nossa missão. Nós temos também diversas propostas que visam aproximar cada vez mais as pessoas, os eleitores dos eleitos. Termos as reuniões públicas, a possibilidade de, através de petições ou através dos outros mecanismos que existem no que respeita à democracia participativa, poderem ser também utilizadas como ferramentas frequentes. Cascais nunca utilizou a figura do referendo local, que eu me recordo,
Mas nós vamos ter temas seguramente que seriam importantíssimos que obtivessem essa possibilidade de opinião das populações em determinadas áreas que são chave, e poderíamos até ficar muitas vezes surpreendidos com esses resultados, não é? E conferirmos a isto a possibilidade de darmos este forte exemplo de que quem está aqui está apenas para contribuir durante um determinado período de tempo para ter a sua terra melhor. Se o está a fazer nesses termos, nessas condições, por que razão é que não há de cumprir um código de transparência conforme as normas europeias e internacionais que nós subscrevemos com toda a nossa determinação? Era importante que todos o fizessem, sei que várias candidaturas já o fizeram também, mas era muito importante que dessemos também este exemplo, mas não só neste período de campanha eleitoral, mas que ao longo dos próximos mandatos tivéssemos essa regular informação, não só da atividade da Câmara Municipal, regular atividade da Câmara Municipal, a aplicação das verbas nas áreas em concreto, e em vez de andarmos por vezes entretidos com orçamentos participativos que pouco mais servem do que estarmos a retirar legitimidade a ações que devem ser feitas pela atividade normal da Câmara, e não naquelas que de facto o orçamento participativo está pensado que são situações extraordinárias, que deve ser incentivado, é um instrumento que deve ser incentivado, deve ser mais apoiado, mas para aquilo que efetivamente ele está pensado, que é para situações excepcionais, e não substituírem-se os vereadores e o Presidente de Câmara àquela que é o normal funcionamento, desresponsabilizando-se e deixando uma série de instituições do Conselho à espera de 2 e 3 anos para situações que deveriam ser cumpridas logo no imediato. E se calhar, peço desculpa, Luís, estiquei-me. Muito bem, a transparência é, obviamente, também já percebemos algo que é comum a todas as candidaturas. Miguel, para a Iniciativa Liberal também não será uma exceção à regra? Não, de modo nenhum. A Iniciativa Liberal tem sido, apesar de existir há sensivelmente 4 anos, tem sido uma das forças políticas que mais ativamente se tem batido pela transparência desta Câmara. É preciso explicar aqui que nós temos uma visão muito, muito diferente do que é o funcionamento de uma autarquia. Para nós, uma autarquia tem de ser totalmente escrutinável, ou seja, qualquer cidadão pode, em qualquer momento, saber onde é que é gasto cada euro dos seus impostos. E essa informação tem que estar acessível e facilmente acessível. E não é isso que nós temos hoje aqui em Cascais. A Iniciativa Liberal já fez mais de 100 perguntas a este Executivo autárquico. Perguntas desde contratações, perguntas desde nomeações para entidades relacionadas com a Câmara Municipal, perguntas sobre um conjunto de subvenções, perguntas sobre o funcionamento da Câmara, e até hoje obtivemos 0 respostas. E é mais grave do que isso, é que nós recorremos à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, que nos deu razão, e este Executivo continua a ignorar. Nós não podemos ter, em pleno século XXI, uma autarquia onde o Executivo autárquico dá o exemplo de como é que se contorna ou se procura contornar a lei. Isso é absolutamente inaceitável. E se este exemplo das perguntas que temos feito já não bastasse, vimos ainda agora, neste processo eleitoral, um Presidente de Câmara a repetir aquilo que já tinha sido feito e condenado em 2017, que é a tentar perverter a democracia no processo eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições tem um longo histórico de decisões desfavoráveis ao Presidente, ou à sua candidatura, ou à coligação, ou às empresas municipais por ele geridas. E nós não podemos ter um político, um executivo autárquico que dê esse exemplo. Tem que ser precisamente o contrário. Os cidadãos têm que olhar para quem os dirige e para quem vão eleger como o exemplo máximo da transparência. O que está aqui, uma autarquia, não é algo para servir os interesses de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo político. É para servir os interesses da população. E podemos discordar ou não com o sentido político de quem lá está.
Mas o escrutínio e o prestar contas tem de ser absolutamente inegociável. E não é isso que temos hoje. Portanto, nós nos temos batido muito pela transparência, vamos continuar a fazê-la, é uma das áreas mais fortes do nosso programa. Salientaria apenas uma medida do nosso programa que queremos colocar, nós queremos que haja na Câmara Municipal um departamento de compliance independente do Executivo autárquico, que possa fazer uma supervisão independente do cumprimento de todo um conjunto de regras e normas e maneiras de estar sobre a transparência e sobre outras coisas. E é precisamente porque queremos, qualquer que seja a força política que esteja no Executivo autárquico, nomeadamente a Iniciativa Liberal, que não haja espaço para o que acontece hoje, em que é a opacidade absoluta do que se passa em muitas coisas dentro da Câmara Municipal, dentro das empresas municipais, dentro das fundações e associações controladas pela Câmara Municipal. Muito obrigado, Miguel. Passo também, debaixo do mesmo tema, transparência, a palavra ao João Sandi Castro. Muito obrigado. Queria apenas deixar uma nota relativamente ao ponto anterior, que depois uma vez que combinámos não haver interrupções. A questão da Quinta dos Ingleses é muito giro, mas dizer que queremos expropriar a Quinta dos Ingleses, apenas é necessário dizer com que dinheiro se irá fazer. Porque a expropriação da Quinta dos Ingleses, obviamente, custa muito mais do que as disponibilidades orçamentais da Câmara. Aquilo é um espaço imenso, são 50 hectares que existem, no fundo, não sei se existem direitos adquiridos, mas existe pelo menos um contrato assinado com a Câmara nos anos 80, em que a Câmara se compromete a deixar construir. E portanto, não podemos chegar a um particular e dizer, olha, esta instituição assinou consigo um contrato, mas agora tenha lá paciência, passe para cá isso. Há, portanto, alguma razão do outro lado e daí nós dizermos que é necessário encontrar uma solução para a Quinta dos Ingleses que permita uma opção de não construção em pelo menos 90% da área da Quinta e que permita, sobretudo, uma solução que seja financiável, que não apenas pelo orçamento municipal, porque isso aí sabemos que é impossível e como também sabemos, e aqui acho que é claro, nenhum governo vai dar 200 milhões de euros à Câmara de Cascais para expropriar um terreno para fazer um parque. Não há governo nenhum que vá fazer isso, porque toda a gente fora de Cascais acha que isto é uma Câmara rica e no dia em que fizer isso tem mais 307 municípios a pedir o mesmo. Mas pronto, isto é um ponto prévio. Voltando à transparência, ou iniciando na transparência, melhor dizendo, é com certeza um tema de todas as candidaturas e este tema se calhar está tão presente porque existe uma ideia na opinião pública que as câmaras municipais são organismos pouco escrutinados, um bocadinho, como dizia o Miguel, e que por vezes até parece que têm dinheiro a mais. Eu acho que esta percepção que a opinião pública tem muitas vezes está correta e na parte do escrutínio, sem dúvida que está correta. E está correta porque a lei permite. Isto aqui não é um caso único de Cascais, este caudilhismo local para o qual estamos, ou já vimos a caminhar há algum tempo. Não, isto aqui é uma situação que se passa em diversas câmaras do país, umas governadas pela esquerda, outras pela direita, em que o Presidente de Câmara vai assumindo ali alguns poderes e começa a ser muito pouco escrutinado e isso, de facto, há que contrariar. Se a lei não contraria, temos que contrariar nós pela prática aqui a nível local. No tempo, eu recordo, fazendo aqui um pouco o historial e até no seguimento que vinha a dizer o Miguel, em 2001, quando a maioria de que eu integrei na altura tomou posse, o Presidente de Câmara, então eleito, o António Capuz, fez uma proposta de nomear um provedor do município. Portanto, o provedor do município tinha, de facto, essas funções de ser uma entidade acima dos serviços municipais e para quem os cidadãos poderiam recorrer quando, de facto, não vissem que a Câmara estava a resolver os seus assuntos e quando detectavam situações de menor transparência. Havia um ponto nesse
nesse provedor, na nomeação desse provedor, é que, apesar da maioria ser muito alargada na altura, designadamente na Câmara até eram 7 vereadores, foi posto no regulamento do provedor municipal que ele teria de ser nomeado pela Assembleia Municipal com uma maioria de 2/3. Portanto, a própria maioria na altura se obrigou a chegar a um entendimento com a oposição para nomear a figura desse provedor. E esse provedor, portanto, entendeu-se na altura as forças representadas na Assembleia Municipal nomearam um juiz desembargador jubilado e pronto, e era ali alguém que garantia de alguma forma alguma transparência nos processos. Obviamente, quando Carlos Carreiras tomou posse da presidência da Câmara, a primeira coisa que fez foi acabar com o cargo do provedor municipal, que isso aí só atrapalhava. Mas isso, digamos, para fazer um pouco o historial da coisa, daqui para o futuro, sem dúvida que é boa a ideia do Miguel, criar um gabinete nesse sentido, mas acho que tem que ser também com uma maioria alargada na Assembleia Municipal para garantir, de facto, a independência desse gabinete. Mas há outros temas ou outras medidas que podem ser tomadas e que me parece também de especial relevância. Em primeiro lugar, o acesso a documentos. Eu acho que os documentos, por princípio, devem ser públicos. Nós, hoje em dia, temos na reunião de Câmara transmitidas pela internet, não temos acesso aos documentos que estão a ser discutidos em reunião de Câmara. E portanto, para quem está a assistir, ou a assistir pela net, não sabe exatamente o que é que se está a discutir naquele momento porque não tem acesso aos documentos. Diz apoio aos bombeiros. Apoio aos bombeiros pode ser muita coisa. E por vezes, esses temas nem sequer depois são escalpelizados na própria discussão e, portanto, não se consegue, pela discussão, acompanhar o que é que está em causa. E eu creio que isso será o ponto número 1, que toda a documentação discutida em reunião de Câmara, a menos que seja de caráter confidencial, mas será situações muito, muito especiais, toda a documentação, por norma, por princípio, toda a documentação dos assuntos discutidos em reunião de Câmara devem estar acessíveis pela internet. Depois, obviamente, também o concurso público deve ser a norma, e não podemos andar a partir adjudicações ou a partir contratos para não atingir os valores de concurso público, e o concurso público deve ser a regra, mesmo quando a lei não obriga. Portanto, mesmo que a lei diga que é necessário concurso público acima dos 75 mil euros para o fornecimento de determinados serviços, se a necessidade de fornecimento desses serviços for menor, deve ser feito concurso público na mesma e permitir a qualquer cidadão em condições de concorrer que o possa efetivamente fazer. E depois, por fim, na área do urbanismo. Também parece que na área do urbanismo os processos devem ser públicos e acessíveis pela net. De facto, o que assusta mais as pessoas hoje em dia é que, na maior parte dos casos, as pessoas só têm conhecimento que um projeto urbanístico está a avançar quando efetivamente começam as obras. E aí assustam-se, e aí fazem petições, e aí há manifestações, e aí há reclamações, mas já não há nada a fazer, porque, entretanto, aquilo tudo foi aprovado lá atrás. Ou muitas vezes é posto em consulta pública que às vezes passa despercebido, mas, por regra, quando é posto em consulta pública, já as decisões estão tomadas. Já o promotor investiu ali muito dinheiro, já contratou imensos estudos, imensos técnicos, já tem ali um investimento grande muito feito, muito grande, que não é possível ou é complicado depois voltar tudo para trás. Portanto, haveria toda a vantagem que os processos apareçam na net, sejam divulgados publicamente na fase de tomada efetiva de decisões. E que, portanto, se entra um processo na Câmara, se há um processo que está em apreciação, esse começa imediatamente a ser discutido, mesmo que a lei não obrigue naquela fase, mesmo que só obrigue mais à frente, mas que isso seja de imediato discutido. E depois, concordando também com o que disse o Alexandre, as consultas aos cidadãos, eu acho que sim, sou muito favorável também a referendos quando as situações justificam referendos, mas há outras formas de consulta, de auscultação dos cidadãos, designadamente até como a União Europeia fez há pouco tempo, há cerca de 2 ou 3 anos, para a questão da alteração da hora, fez uma consulta pela internet, o que é que entendiam os cidadãos da Europa. Se foi possível fazer a nível europeu, muito mais fácil é fazer a nível local, e portanto eu acho que há certas matérias que, no fundo, a Câmara
não tem mandato político para decidir, porque o que está em debate nas campanhas eleitorais são outros temas, e que quando cabe decidir sobre esses domínios, ficaria bem fazer uma consulta aprofundada aos cidadãos através da internet. E pronto, isso acho que são, no fundo, medidas que contribuem para a transparência do exercício do poder autárquico. Peço desculpa que me alonguei muito mais. Muito obrigado, João. Luís, vamos ao fecho do dossiê Transparência, mas dou-lhe também, naturalmente, direito a poder responder à pergunta do João, como é que iria fazer a expropriação da Quinta dos Ingleses. Muito obrigado. Bem, o que ficámos a saber do João Sandy Castro é que não tem solução para a Quinta dos Ingleses. O Bloco de Esquerda não considera O Bloco de Esquerda não considera que uma expropriação per si já esteja perdida ou que já esteja valorizada. Não está valorizada, tanto que os promotores nunca quiseram ir para o Tribunal valorizar os supostos direitos adquiridos que eles têm. E, portanto, aqui obrigaríamos a uma conversa decente, como deve de ser, com os promotores, e logo veríamos se seria necessária ou não a expropriação, mas nunca pondo de parte essa expropriação. O que vemos é que, por exemplo, Carlos Carreiras, a fazer contas quantas expropriações é que falha largamente, quando expropriou por 250 mil euros os terrenos da nova SBE e depois veio o Tribunal dizer que tinha que se pagar cerca de 8 milhões de euros. Se tomarmos por esse valor, alargando à Quinta dos Ingleses, em termos de área, nós vemos que, se calhar, chegamos perto dos 180 milhões de euros, mas nunca perto dos 300 milhões que já vieram os promotores dizer. E isso não é pago num ano, pode ser pago em 10, 20. É uma questão de negociar. Cada dia nós teremos hipótese de falar com os promotores e chegar a uma conclusão. Bem, quanto à outra questão que Sandy Castro veio dizer, a questão do provedor municipal, eu recordo que foi em 2001 o Bloco de Esquerda, quando pela primeira vez teve aqui um eleito, que propôs a criação da figura do provedor municipal. Pronto, tivemos pena que fosse tão tarde criada o provedor municipal e que depois Carlos Carreiras tivesse retirado o provedor municipal, mas isso depois são opções. Só prova que o Bloco de Esquerda, em matéria de transparência, já estava muito à frente do seu tempo, logo na altura da sua criação. E quanto à questão também da documentação das propostas, esse tem sido um dos nossos pontos de honra em todas as Assembleias Municipais relativos às propostas que chegam do Executivo Camarário. Porquê? Porque, invariavelmente, as propostas que chegam deliberadas em Executivo, quando vêm à Assembleia Municipal, estão mal fundamentadas ou mal documentadas. E o Bloco de Esquerda, invariavelmente, também tem dito ao Executivo que não vai decidir, não vai deliberar sobre uma proposta cuja fundamentação é zero ou muito ténue. E, portanto, nós temos essa batalha, temos feito sempre esse pedido para que as propostas venham devidamente fundamentadas e suportadas, quer em documentação, quer em fundamentação da própria proposta. No mais, nós estamos mais ou menos de acordo com alguma das medidas, sendo que o Bloco de Esquerda ainda defende a criação de um portal municipal da transparência com informação detalhada e atualizada sobre todos os contratos municipais. Acho que isso é pedra de toque, é essencial, nós temos que colocar isso acessível aos municípios. E termino, para abreviar o tempo, apenas dizendo que o Bloco de Esquerda em 2016 tentou também criar um registro de interesses de todos os eleitos municipais. Nós propusemos nesta Assembleia Municipal, que se realiza aqui, que fosse criado esse registro de interesses. Na altura a Assembleia Municipal não quis decidir, decidiu não decidindo, vai para a Comissão. Em 2017, já com a tomada de posse do novo órgão municipal, da Assembleia Municipal, voltámos a chamar o tema. O PS também pegou ao de leve na questão do registro de interesses. O facto é que durante 4 anos mais ninguém pegou nisto. A Assembleia Municipal não quis deliberar sobre este tema. Eu acho que aqui é essencial para que haja de facto transparência, para além dos outros pontos que já foram aqui referidos, é essencial que nós saibamos quem é aquele eleito, quais é que são as suas relações profissionais, para que nós saibamos, quando ele está a defender determinada medida, porque é que ele está a defender aquela medida. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Fechamos assim, de alguma forma, este dossiê da transparência. O quarto tema, que foi previamente acordado entre todos os candidatos, é um tema livre, portanto, será dada aqui a opção de destacarem mais algum ponto da vossa candidatura que não tenha ainda sido abordado dentro desta área do desenvolvimento, ambiente e transparência, e começo precisamente pelo Miguel Barros, da Iniciativa Liberal. Bom, eu já referi anteriormente que temos que olhar para o desenvolvimento do Conselho na área do ambiente, na área do desenvolvimento económico, de uma maneira integrada. E nesse sentido, uma das áreas muito importantes onde temos
igualmente um grande problema e um problema que vai continuar a crescer nos próximos anos, é a mobilidade. Para alguém que se desloque para Cascais ou dentro de Cascais, vai rapidamente constatar que cada vez temos mais congestionamento, cada vez temos mais poluição, continuamos a não ter uma maneira segura de andar de bicicleta, infelizmente tem havido vários acidentes recentemente nesse aspecto. E, portanto, o que nós propomos é precisamente uma revolução na área da mobilidade, olhando para a mobilidade no Conselho e para dentro e fora do Conselho de uma maneira integrada. Nós olhamos para a mobilidade não aqui dentro de uma ilha, que é o que este Executivo Autárquico tem feito, como se a mobilidade existisse apenas dentro de Cascais. A espinha dorsal desta revolução ou desta solução que nós propomos é uma rede de metro ligeiro de superfície, um projeto que desenvolvemos em conjunto com a Iniciativa Liberal do Oeiras e a Iniciativa Liberal de Sintra e que permitiria ligar as linhas de Sintra e de Cascais pelo interior dos 3 concelhos através de um metro de superfície. Tecnicamente é uma solução, já existe em centenas de países pelo mundo fora, em cidades ou em vilas semelhantes à de Cascais. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que se circule com muito mais fiabilidade, que se circule de uma maneira sustentável dentro do Concelho, que não seja necessário utilizar a viatura própria tanto quanto é hoje. Porque nós não conseguimos tirar as pessoas da sua viatura própria enquanto elas não tiverem uma verdadeira alternativa, enquanto não se deslocarem de uma maneira fácil e simples aos pontos onde querem ir. E hoje isso só é possível com viatura própria. Essa é a nossa grande aposta, é um projeto a médio e longo prazo, é um projeto que fazemos como achamos que temos que fazer em diálogo com os concelhos que nos são vizinhos, porque é assim que resolvemos os problemas da população, é falando com todos, é discutindo e é encontrando soluções comuns que sirvam a todos. Mas a nossa aposta não é só, obviamente, no método de superfície. Nós queremos, por exemplo, acabar a rede viária no Concelho. Faltam ainda concluir um conjunto de vias muito importantes, sobretudo nas freguesias de São Domingos de Serrana e Carcavelos e Parede, a conclusão da via longitudinal norte e da via longitudinal sul. São Domingos de Serrana é uma parte do Concelho que tem sido historicamente abandonada e uma das que tem maiores problemas de congestionamento. E queria ainda sublinhar um outro projeto, outras das medidas que temos, nas imensas medidas, um extenso conjunto de medidas que temos na área de mobilidade, que é adaptar os centros urbanos do nosso Concelho, sejam em Cascais, no Estoril, Carcavelos em Parede, pessoas com a mobilidade condicionada. Portanto, queremos colocar corredores pedonais em piso contínuo, como já existem em muitos outros locais, para facilitar a mobilidade a quem tenha andado de cadeira de rodas, a quem, por função da idade ou por motivos de saúde, tenha dificuldades de mobilidade, a quem ande de canadianas. E isso é um aspecto muito importante, não só na mobilidade dessas pessoas, como também é um dos pontos muito importantes para revitalizarmos os centros urbanos e o comércio local, que hoje as pessoas com essas restrições tendem a ir para outros pontos onde já estão melhor adaptados. Portanto, nós não concordamos necessariamente que a revitalização do comércio local se faça por mais apoios e mais subsídios, mas sim pela dinamização dessas áreas, pela adaptação dessas áreas à realidade que é a situação atual. Portanto, se poderia aqui resumir o metro ligeiro de superfície como a espinha dorsal do sistema, a conclusão da rede viária, a importância de termos uma mobilidade pedonal de qualidade e, tocando novamente no ponto das ciclovias, se queremos que a bicicleta seja uma alternativa para pequenas deslocações, temos que colocar ciclovias para que as pessoas possam circular em segurança e nós queremos também fazer isso. Hoje é muito perigoso andar de bicicleta no meio do tráfego todo em Cascais e as ciclovias que existem são claramente insuficientes. Portanto, a mobilidade é um dos eixos fundamentais do nosso programa, porque é uma das peças muito importantes para trazermos Cascais para o século XXI, para termos um concelho mais desenvolvido, mais justo e mais acessível.
Sem dúvida alguma, Miguel, e antes que passe a palavra ao Alexandre, que será o próximo, dentro desta área da mobilidade, logicamente que temos que focar também a segurança rodoviária. Há partes da Marginal que é uma das vias principais de entrada e saída de Cascais, mas há partes da Marginal que não estão ainda cobertas pelo separador central e aí registram-se muitos acidentes, infelizmente fatais, alguns deles, aliás, muitos deles, é quase que diário. Falou dos acidentes das bicicletas que recentemente aconteceram também na zona da Choupana, por exemplo, mas essa área está também dentro do programa do Iniciativa Liberal, tornar mais segura uma das estradas que é por muitos considerada como uma estrada da morte? Sim, é preciso referir aí que uma parte da estrada é competência da Câmara e uma parte é competência das infraestruturas de Portugal. Mas eu penso que a Câmara tem que ter um papel ativo no sentido precisamente de reduzir a sinistralidade no Concelho, e nomeadamente na parte da Marginal que não tem ainda o separador central. Muito obrigado, Miguel. Peço desculpa pelo à parte. Alexandre, logicamente que dou-lhe também a voz para destacar mais algum ponto que tenha da candidatura. Muito obrigado, Rui. Eu optei por vários, mas prometo ser rápido, porque temos elencadas uma série de medidas que tencionamos executar logo após a tomada de posse, portanto eu não poderia deixar de as partilhar convosco, atendendo à escassez de dias que faltam e a natural ambição que nós temos de os poder estar a começar a executar já daqui a alguns dias. A primeira delas será baixar drasticamente o preço da água em Cascais e reduzir o IMI à taxa mínima. O preço que continuamos a pagar pela água em Cascais é uma das maiores vergonhas que nós temos em toda a área metropolitana. E este assunto, 4 vezes o contrato de concessão foi revisto e não se meteu esta possibilidade, ou pelo menos não foi devidamente equacionada, até nos momentos em que poderia ter sido, e não poderia deixar de acrescentar este ponto para além da questão das obras que faltam concluir. A segunda questão passa pelo início da criação do melhor parque verde da Vila de Cascais, que será na Quinta dos Ingleses. Eu digo o melhor, eu não digo o maior, porque o maior que nós temos é o Parque Natural Sintra Cascais. Mas este melhor parque verde, que irá ser edificado naquela região, vai permitir que todo o Concelho consiga recuperar para a sua própria fruição o maior pulmão verde que devemos e que podemos usufruir e usar. Mas também em relação à questão que aqui se falou, da possibilidade de poder executar esta medida, eu devo dizer-vos também e partilhar convosco que me parece que, por vezes, o mais fácil disto tudo, e a Câmara Municipal tem essa capacidade, deverá partir sempre pela negociação com o promotor, pela possibilidade, pela abertura que o próprio promotor também já revelou e que tem revelado ao longo destes últimos anos, e só compete, é muito importante que as pessoas compreendam isto, só compete à Câmara Municipal de Cascais, e não é ao Governo, executar a resolução da Assembleia da República que foi aprovada por uma iniciativa do PAN e do Partido Socialista de classificar aquele parque como uma zona de proteção ambiental municipal. Só compete à Câmara Municipal cumprir esta resolução. E eu estou certo que, felizmente, nós, a partir do próximo dia 26 de setembro, vamos conseguir executar esta medida. Em terceiro lugar, lançar o Programa Municipal da Habitação e do Arrendamento a custos controlados. Para além disso, reintegrar Cascais, e até um pouco no seguimento do que aqui tivemos a conversar, na área metropolitana de Lisboa, no que respeita às questões da mobilidade. Cascais não é uma ilha, que pode viver por si e estar completamente alheia a toda a política que deve ser definida em termos metropolitanos, com as sinergias que daí vêm e com a possibilidade também de, com base nisso e com a articulação que deve ser feita também com os nossos concelhos vizinhos, conseguirmos finalmente concluir as vias longitudinais que se encontram por terminar e que, de facto, em termos de mobilidade, serão fundamentais para a tal correção das diferenças que existem em termos de circulação no nosso concelho. Depois, aumentarmos os apoios às famílias e às empresas. Eu recordo que a Câmara Municipal de Cascais foi a única aqui
dos municípios a nosso redor, que nesta fase de pandemia foi a única que optou por não atribuir apoios às empresas com sede no concelho. O Eiras fez, Lisboa fez, Sintra fez, Amadora fez e Cascais não o fez. E não o fez escudando-se, pelo que me foi transmitido pela Associação Empresarial, escudando-se nas dúvidas jurídicas que existiam em relação a essa questão. Era tão fácil como nestas situações reconhecer a nossa a fragilidade de entendimento e perguntarmos às outras câmaras como é que o fizeram, porque não tiveram problema nenhum em executar essas medidas. E foi extremamente importante que nesses municípios isso tivesse acontecido. Por fim, salientar-vos 2 dados que me parecem importantes, que é começarmos a criação de uma rede de creches municipais para todas as crianças do nosso concelho. É fundamental, dentro da linha que falamos aqui, de estarmos a colaborar para um novo futuro, que as crianças possam ter esta possibilidade, que as famílias possam ter este apoio, que as crianças depois possam continuar a estudar cá, como eu vos dizia há pouco, depois continuarem a viver cá, também terem a possibilidade de habitação a custos controlados e possam depois continuar a usufruir deste nosso concelho. Por fim, que não será por fim, porque existiria muito mais, mas não posso deixar de salientar esta questão também da criação da maior rede municipal de unidades de cuidados continuados de saúde. Tem existido uma necessidade, uma carência enorme no nosso concelho em relação a estas questões dos cuidados continuados e, sem dúvida alguma, que a melhor resposta, em vez de se continuar sempre a aguardar por soluções que possam vir da Administração Central, a melhor resposta é a Câmara assumir este dossiê e garantir que existe unidades de continuados, uma rede que consiga suprir as fortíssimas carências que existem no nosso concelho. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Alexandre. Passo a palavra ao Luís Salgado, naturalmente seguindo a mesma linha de pensamento, notas de destaque da candidatura do Bloco de Esquerda, que eventualmente não estejam ainda abordadas ou que queira destacar. Muito obrigado. De notar aquilo que o Alexandre acabou agora de dizer, e de facto tem sido a nossa luta nos últimos anos, é precisamente a questão da creche municipal. Nós queremos uma rede de creches municipais. Em 2016 eu estava nesta Assembleia Municipal quando propusemos isso e o vereador Frederico Pinho de Almeida disse que ia fazer o levantamento dos custos e quando nos apresentou os custos dizia que custava 1 milhão de euros a criação da rede de creches municipais, mas que era incomportável para o município. No entanto, há uma clínica privada a ser reabilitada à custas do município por causa do Covid, custa cerca de 600 mil euros, para isso já há dinheiro. Para a rede de creches municipal é que não. Isto para dizer que o Bloco de Esquerda tem como grande objetivo reduzir o custo de vida, melhorar a qualidade de vida. E, portanto, todas estas questões que o Alexandre acabou de dizer são importantíssimas e há outras muito mais importantes também que poderíamos aqui falar. Mas essencial é a questão da habitação. Temos que criar o tal parque habitacional público para dar resposta às necessidades de habitação das pessoas. A rede de creches será complementar à rede de habitação, tem também que ser criada. E depois, pegando aqui no que a Iniciativa Liberal disse, a questão da mobilidade também tem que ser visto com olhos de ver e integrada em todo este projeto que se quer. Quanto às escolas, nós olhamos para aquilo que o Bloco de Esquerda já fez em Lisboa, que fez a diferença e que poderá e irá fazer a diferença em Cascais. Nós vemos que a alimentação nas escolas públicas passaram a ser alimentações quentes, elaboradas no próprio dia e sem recurso a plásticos e alimentação saudável. Nós queremos que isto seja uma realidade em Cascais também, porque só assim, só as nossas crianças tendo qualidade nas escolas é que podem aprender bem e crescer como deve ser. Defendemos também um reforço não só no âmbito da higiene no espaço público, como também na iluminação do espaço público. Há áreas que já têm uma iluminação moderna, em LEDs, com baixo consumo e afins. Há outras áreas que, se calhar por estarem demasiado longe, por não terem ninguém conhecido ali a viver, ainda não têm essa iluminação. Eu dou o exemplo, por exemplo, onde eu moro, na zona de Carcavelos, há uma zona em que tem já a iluminação LED toda colocada, antes do pôr do sol ela acende, a zona onde eu moro infelizmente ainda não tem LED e só depois do pôr do sol é que a luz acende. Portanto, isto tem que acabar, tem que ser igual para todos ao longo do concelho. A questão também dos parques infantis, neste momento em Cascais, e estou a dar um exemplo pequeno,
Há parques infantis geridos pela Cascais Próxima, outros pela Cascais Ambiente, outros pela Juntas de Freguesia. Ninguém sabe muito bem quem é que está a gerir os parques infantis. Nós temos que acabar com isso, temos que criar uma boa rede de parques infantis, acessível a todos e a todas, porque há parques infantis que, se uma criança com deficiência quiser lá ir, não tem hipótese de utilizar os equipamentos que lá são instalados e, portanto, temos que repensar todo o mobiliário urbano e a higiene urbana, no sentido de toda a gente poder usufruir a todo momento do espaço público. E termino apenas fazendo mais uma menção àquilo que nós fizemos em Lisboa. Nós, em Lisboa, conseguimos, com um vereador, criar salas de consumo assistido, retirando ambientes degradantes em que a pessoa era vilipendiada e objetificada porque estava a consumir droga na rua. Demos-lhe condições para que esse consumo seja feito sem pôr em causa a saúde dele e a saúde pública. Em Cascais isso terá que ser uma realidade, visto que neste momento há um aumento exponencial do consumo de drogas e também a rede sem abrigos. O Bloco de Esquerda propôs uma rede de casas safe houses e housing first para os sem abrigo. Na altura, aqui, a maioria PSD, CD, SPP votou contra. 6 meses depois criou uma casa-albergue. Curiosamente, tinha votado contra, mas criou depois essa casa-albergue. Ainda bem, foi a ação do Bloco de Esquerda que fez a diferença. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Fechamos também o tema livre, então, com o João Sandi Castro. Tem a palavra. Obrigado. É o tema livre, mas no fundo já referido aqui antes, mas que me apraz verificar que hoje é um tema muito mais claro neste final de campanha do que era algumas semanas atrás. E falo, obviamente, da questão do imobiliário e da desqualificação do Conselho ao nível da especulação imobiliária que tem assistido. Isto, há algumas semanas atrás, nas primeiras propostas que foram divulgadas pelas várias candidaturas, apenas se poderiam verificar lá algumas nuances. Agora já é um tema muito mais claro e concreto e com compromissos firmes muito mais claros e muito mais firmes nesse aspecto, para o meu pleonasmo. Mas, portanto, eu acho que isto é importante e isto é a nossa prioridade absoluta, porque está a degradar o Concelho, está a causar perda de qualidade de vida para todos os seus habitantes, a degradação urbanística para a qual se tem caminhado nos últimos anos. Esta candidatura, acredito que esta candidatura é a que oferece mais garantias nesse domínio, mais garantias de controle da especulação imobiliária, de controle da degradação urbana para que Cascais caminha. Connosco não haverá construção na Quinta dos Ingleses, não haverá construção em pelo menos 90% da Quinta dos Ingleses. Mas é possível negociar com os promotores? Eu acho que já não é possível negociar com os promotores. Não é porque não seria uma negociação séria, porque reduzir o projeto atual para metade já seria demais, já seria excessivo. E isto seria um pouco como alguém colocar aqui uma casa à venda, o senhor coloca a sua casa à venda por 200 mil euros. E eu digo, vou negociar consigo, eu ofereço-lhe 20 mil. Isto não é uma negociação séria. Isto, quer dizer, é no mínimo insultuoso. Não pode ser uma negociação nestes termos. Portanto, eu acho que já não é possível negociar com a Quinta dos Ingleses a redução do volume de construção que lá está. A única coisa que se pode negociar com a Quinta dos Ingleses é o valor da compra. E esse sim deve ser feito. Deve-se negociar o valor da compra e deve-se encontrar alternativas que não sejam apenas dependentes do orçamento municipal para efetivar essa compra, e aí há várias alternativas que podem ser estudadas, designadamente se for algo de interesse estratégico que possa recorrer a fundos comunitários. Mas tem que se pensar numa alternativa e negociar a compra. Queremos também, defendemos a redução em baixa do atual PDM, eu creio que isso aí será pelo menos consensual entre os presentes à volta neste debate, não é que será necessário rever o PDM em baixa, porque isto atingiu os limites do impensável, o que está a ser construído em Cascais. E queremos também recuperar o catálogo inventário que a Câmara fez no início deste século. O que é que era o catálogo inventário? O catálogo inventário era um registro fotográfico de
todas as casas que tinham interesse patrimonial em Cascais. Tudo o que é solares, tudo o que é arquitetura de veraneio, tudo o que é casas que possam ter algum interesse histórico, e algumas do século XIX, todas elas, quase todas, da primeira metade do século XX, mas ainda algumas dos anos 50, portanto, que atravessavam várias fases da arquitetura e que, no fundo, entre si, definem a alma desta terra. Esse catálogo inventário foi feito no âmbito da revisão do plano do diretor que estava em curso nesse tempo, para ser integrado no plano diretor. Depois, com a alteração na presidência da Câmara, com a tomada de posse do atual presidente, esse catálogo foi posto na gaveta e não apareceu. Esse catálogo tem que sair outra vez da gaveta. Esse catálogo é fundamental, porque tudo o que lá está é o que define a alma de Cascais, porque no dia em que nós deitarmos abaixo o último solar, o último palacete e o último pinhal, esta terra passa a ser igual às outras e perde a sua mais-valia, a sua identidade e a sua alma. Portanto, queremos recuperar esse inventário, queremos classificar tudo o que lá está e partir de um princípio que todas as casas que têm mais de 100 anos têm de ser preservadas. E têm de ser preservadas na sua integridade exterior. Aceitamos obras no interior, mas tudo o que é fachadas deve ser mantido e, portanto, é fundamental manter essa traça arquitetónica de tudo o que é de interesse histórico em Cascais. Creio que somos, por isto, a candidatura que mais garantias oferece nesta matéria do combate ao betão, e acreditamos que é fundamental a nossa presença nos futuros órgãos municipais, para que o atual Executivo não tenha maioria e para que possa haver um efetivo escrutínio do que se está a passar na Câmara. É fundamental que o próximo Executivo seja efetivamente escrutinado, seja em Câmara Municipal, seja em Assembleia Municipal, e é por isso que apresentamos esta candidatura, para que haja um escrutínio efetivo do Executivo Municipal. Muito obrigado, João Sandi Castro. Vamos nos aproximando do final deste debate. Vamos para um minuto final para cada um dos candidatos, dos 4 que aqui estão. Vou começar por si, João. Foi também assim sorteada a ordem. Um minuto, então, para concluir este seu raciocínio deste debate, destas ideias que foram aqui apresentadas. Devo dizer que retirei ideias muito úteis de todos os intervenientes e, sem surpresa, devo dizer também que estaremos de acordo em muitos problemas, pelo menos no diagnóstico da maior parte dos problemas que o Conselho tem. Obviamente, as soluções depois serão variáveis, quer se trate do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista ou da candidatura a qual represento, de Salvar Cascais. Foi um debate de ideias muito interessante, foi debatidos aqui assuntos muito preocupantes para Cascais. Saio daqui mais esclarecido e mais convicto que temos que travar o betão em Cascais. Muito obrigado, João. Miguel, da Iniciativa Liberal, também tem a palavra. Eu de tudo o que eu vi aqui, eu penso que a nossa candidatura é aquela que se destaca por vários motivos. Nós aqui temos uma visão que devem ser as pessoas e as empresas a decidirem o seu futuro. Portanto, o que queremos é, não excluindo o papel que a autarquia deve ter, queremos libertá-las de muitas restrições, de muitas imposições, de muitos impostos que lhes são colocados hoje em dia. E esse é um dos problemas que temos em Cascais e no país, para que o país possa crescer, para que o Conselho possa crescer. Temos um Estado e uma autarquia que continuam a achar que o trabalho de todos nós é essencialmente para ser decidido por quem está no Executivo autárquico. Eu quero recordar que esta Câmara tem um orçamento de 230 milhões de euros, que é fruto do trabalho de todos nós e sobre os quais nós não temos uma grande visibilidade, para dizer que temos muito pouca visibilidade de como é que eles são exatamente gastos e quais são os critérios de decisão, quais são os critérios de avaliação de onde é que o dinheiro é gasto. Menos impostos. Nós podemos fazer o mesmo trabalho ou muito mais, eu digo este Executivo autárquico, com menos impostos. Melhor mobilidade. O Conselho não pode continuar a atrofiar em trânsito. E melhor ambiente, seja ele nas praias, nas ribeiras ou nos pinhais que ainda existem. A Iniciativa Liberal quer um Presidente que não tenha medo de vir ao debate. Quer um Presidente que fale com a população. E eu penso que temos um conjunto de candidatos que eu represento, que
estão prontos a arregaçar as mangas e vir mudar esta autarquia e este concelho. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Passo a palavra também para o Alexandre Faria, da coligação Todos por Cascais. Muito obrigado, Rui. Eu começo por vos dizer que um dos grandes combates que temos agora, daqui a alguns dias, no dia 26 de setembro, passa pela questão da abstenção e que todos nós deveríamos juntar esforços para que a abstenção de Cascais, que sucessivamente atinge sempre os maiores níveis nacionais e impossibilitando que exista uma mudança no concelho. Eu recordo que estes 20 anos de governação têm sido sucessivamente eleitos por uma pequena minoria. Temos sempre níveis de abstenção acima dos 60% e por isso mesmo é que continuamos a ter estas dificuldades de mudança. Para além disso, nós somos a única candidatura, ou pelo menos das poucas, que os seus membros assumem um compromisso, os seus candidatos assumem um compromisso total com o Concelho de Cascais. Nós não estamos preocupados com lutas partidárias nem em candidatar-nos a órgãos partidários logo após as eleições autárquicas. Nós assumimos que iremos cumprir o nosso mandato e os 3 mandatos que desejamos realizar, os 12 anos que aí vêm, precisamente por um novo futuro, comprometidos com Cascais e sem estarmos preocupados com outras agendas ou com a possibilidade de ir para outros lados. Por fim, a dizer-vos que só há de facto 2 opções nestas eleições. A 26 de setembro só há 2 opções. Ou queremos manter estes 20 anos de governação conforme eles têm acontecido, que nós aqui chegámos à conclusão, de facto, que tem sido absolutamente desastroso em termos de governação municipal, em termos de atentados ambientais e em termos de gestão integrada do nosso concelho e uma total ausência de o pensar para o futuro. E a outra opção, que é aqueles que são os únicos que se estão a candidatar para governar Cascais e não apenas para eleger candidatos. Apelo por isso ao voto, apelo que de facto as pessoas se mobilizem, participem, que acreditem que é possível mudar Cascais e criar um novo futuro. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Bloco de Esquerda também com a palavra. Luís Salgado, por favor. Muito obrigado. Bem, termino dizendo que a mudança em Cascais passa forçosamente pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, onde tem estado com variações, tem feito a diferença. Lisboa é o exemplo mais emblemático. Nós, onde estamos, onde temos vereadores, temos feito a diferença. A Câmara de Cascais, para nós, é mais do que um mero interposto de emissão de licenças de utilização. Lembramos-nos que nos últimos 20 anos foram emitidas tantas licenças de utilização como nos 20 anos anteriores. E, portanto, isto é combater a propaganda que o Carlos Carreiras tem tido a dizer que nunca se construiu tão pouco, é visível, quem anda na rua vê. E a Câmara, na ótica do Bloco de Esquerda, deve cumprir com as suas atribuições e trabalhar para a qualidade de vida das populações e, para além da habitação pública, da rede de creches públicas, como já falámos, da mobilidade, teremos também que repensar todos os equipamentos municipais, como o aeródromo de Tiros, por exemplo. Temos que repensar a concessão das águas de Cascais e as empresas municipais. Temos que criar infraestruturas de apoio à população sénior, que são inexistentes, e, dentre outros temas que nós temos no nosso programa, está disponível na internet e que aconselho a todos a sua leitura. O Bloco de Esquerda fará a diferença e é a alternativa para Cascais. Obrigado. Muito obrigado aos 4. Em nome da 105.4 FM, naturalmente, agradecer ao Alexandre Faria, da coligação Todos por Cascais, Miguel Barros, da Iniciativa Liberal, João Sandi Castro, do Salvar Cascais e também ao Luís Salgado, do Bloco de Esquerda. 26 de setembro é então a data das eleições autárquicas. Obrigado aos 4 por este debate, por esta agradável conversa e em nome da 105.4 FM coloco então um ponto final neste agradável momento. Todos por Cascais, naturalmente, será o lema comum a estes 4 candidatos. Muito obrigado.